Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Lula enganou até o cão. Satanista diz que trabalhou com a equipe de Lula na campanha e que se arrependeu. Veja o vídeo. Essa daqui meus advogados vão adorar. Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou fazer questão de mandar o link para o escritório de advocacia que trabalha comigo. Durante a campanha no ano passado, o Brasil inteiro viu aquele vídeo, né, daquele satanista declarado que falou abertamente que apoiava o Lula e que preferia o Lula e tudo, que odiava Bolsonaro e tal. O Brasil inteiro viu isso e a gente republicou esse vídeo. Eu republiquei nas minhas redes sociais, fiz comentários sobre isso. Me custou uma representação do PT. O PT, o advogado de advocacia lá do PT com o Zanin, entrou com uma representação contra mim, pedindo multa, que o vídeo fosse retirado. Inclusive eles conseguiram que o vídeo fosse deletado das minhas redes sociais e usaram isso também para criar uma AIGE, né, uma ação de investigação do Justiça Eleitoral, para derrubar o meu mandato. Eu posso ser cassado, inclusive, por conta daquele vídeo que a imprensa do Brasil inteiro falou que era fake news. Todo mundo falou que o vídeo desse cidadão aqui era fake news e que esse cidadão não tinha absolutamente nada com o Lula. Beleza. Começa a viralizar agora nas redes sociais e nos grupos de todos os lugares. Em todo lugar que você abre, aparece esse cara fazendo esse vídeo que, pra mim, mostra claramente que não só o Lula tá do lado do Satanás, mas o bicho é tão ruim que nem o Satanás quer ficar perto dele mais. Presta atenção. Eu me arrependo muito de ter ajudado o Lula espiritualmente quando a equipe dele veio me procurar. Né? Ajudado espiritualmente, o que fez trabalho, voodoo, invocou os demônios? Um dia ele vai ter que falar o que é isso. Porque depois me perseguiram, derrubaram meus vídeos. Mas o que chamou atenção quando a equipe dele veio me procurar? De ter ajudado o Lula espiritualmente quando a equipe dele veio me procurar. Né? Até porque depois me perseguiram, derrubaram meus vídeos, eu não podia falar mais nada. Mas Deus me colocou na posição de mago, então eu não posso julgar quem eu vou atender. O cara é satanista e fala de Deus. É como se eu fosse um médico, um advogado. Eu tenho minha casa espiritual aberta, meu CNPJ aberto, funciono também como uma loja, tenho os meus produtos esotéricos, tenho minhas coisas que eu vendo aqui, não trabalho só com a magia, né? Não vivo só dos rituais, das aulas, das iniciações e dos cursos. Eu tenho uma rede esotérica. Então, eu não posso também ficar negando trabalhar para ninguém. Né? Eu não tenho essa possibilidade. E o atendi, né? Não ele pessoalmente, ele nunca veio pessoalmente, porque ele deve se cagar de medo de magia, né? Mas a equipe dele precisou da proteção e nós estivemos aqui para ajudar. Então ele cobrou, ele recebeu dinheiro, foi isso que eu entendi, ele recebeu dinheiro da equipe do Lula para fazer trabalhos esotéricos a favor do ladrão? Agora nós vamos derrubá-lo, porque ele se mostrou um canalha. Ah, você não sabia. Você tá vendo isso agora? Cara, isso eu respondo processo por conta desse cara. Que a imprensa falou que era fake news, que esse cara não tinha nada a ver com o Lula, não fazia parte da equipe do Lula. Mas tá o cara aqui falando que recebeu a equipe e recebeu dinheiro. Foi contratado, preste atenção, foi contratado para trabalhar na campanha do Lula. O satanista que ficou famoso ano passado. Mas aí o TSE mandou aquela ordem para derrubar todos os vídeos sobre ele, e saiu processando todo mundo que publicou. Inclusive eu sou uma dessas pessoas processadas, que posso perder o meu mandato por conta que esse cara aqui, de acordo com a imprensa e a Justiça Eleitoral, não tem nada a ver com o Lula, nunca esteve perto. E essa coisa de querer associar ele ao Lula era fake news. Cara, esse aqui meus advogados vão adorar. Já vou avisar, tem que rolar esse cara como testemunha. Ele vai ter que falar como é que foi esse negócio, que contrato, apresentar o contrato, que dinheiro, a transação financeira, quais foram os serviços que foram contratados dele, né? Porque como todo mundo sabe, ele é um satanista que faz trabalho de voodoo e essas porcaria toda aí do demônio. Que trabalho que ele fez e agora tá arrependidinho porque o Lula é um canalha? Meu amigo, um cara que vai procurar um trabalho de um satanista para alcançar algum objetivo, com certeza esse cara é um canalha diabólico, que é o que o Lula é. Cara, é só no Brasil que acontece um trem desse. Bom, pelo menos eu acho que é um processo a menos, né, galera?
Um abraço, tchau, tchau. Senador Eduardo Girão revela a verdade e desmoraliza o relatório da senadora Elisiane Gama, da CPMI do 8 de janeiro. Veja o vídeo. Ficou muito claro para quem ainda teve estômago para acompanhar essa CPMI, porque foi derretendo, ela foi perdendo a credibilidade dia após dia, quando a base do governo Lula, aliás, a tropa de choque do governo Lula, bloqueou aqui as investigações para se ver a verdade, a ampla investigação que não houve. E fica muito claro, meu querido deputado Feliciano, a diferença entre os sedentos por vingança e os sedentos por justiça. Muita gente orou no Brasil, continua orando, e é momento de ficarmos de joelhos. Que a guerra que a gente vive é espiritual, não é entre os homens. E a injustiça que nós estamos vendo aqui nessa CPMI, nesses 4 anos e meio que eu estou aqui, eu já participei da CPI da pandemia, que foi brutal também o que a gente viu lá, mas aqui chegou a se superar da crueldade, da maldade, da pendência só por um lado, da parcialidade explícita, da proteção aos poderosos de plantão, de um governo Lula, deputado Abílio, que sequestrou descaradamente, de forma vergonhosa, um instrumento típico, histórico, senador Cleitinho, senador Seif, da oposição, da minoria. Eles fizeram isso para que a gente não visse a verdade. Mas a verdade apareceu. Desde a primeira sessão, mesmo eles botando a digital para não trazer, por exemplo, o comandante da Força de Segurança Nacional, que era uma peça-chave para dizer porque que o ministro Dino deixou quase 300 homens parados, de braço cruzado, enquanto a quebradeira comia solta na sede dos 3 poderes. Isso é omissão ou não é? Mas não. Ele está fora desse relatório, que é o relatório do governo Lula. É o relatório de quem tomou de assalto. E isso, tomar de assalto com o governo Lula, não tem coincidência nessa linha de palavras. Foi tomado de assalto. O relatório não tem uma linha mostrando a flagrante omissão que um jornalista da Reuters, que nós ouvimos aqui, num vacilo da tropa de choque do Lula, graças às orações dos brasileiros, porque a verdade ela acontece mais cedo ou mais tarde, ela vai prevalecer. Mas foi incrível como o Adriano Machado colocou, para todos ouvirem aqui, que viu a Força de Segurança Nacional parada com 300 homens lá. Mas o ministro Dino não queria dar o recibo. O recibo, além de não ter coragem para vir aqui, ele desrespeitou o parlamento brasileiro e o povo brasileiro quando não entregou as imagens, fez um jogo de esconde-esconde, de apaga-apaga. Isso foi um jogo de cena. E essas imagens, aprovadas por nós, não chegaram até hoje. O que é que tinha mais a esconder além dos 300 homens? É quem estava no ministério desde de manhã? Mas a população entende, porque muitas vezes o silêncio fala muita coisa. O general Gonçalves Dias, o general do Lula, é outra esculhambação. Não está indiciado. Você vê que a própria mídia brasileira perdeu a credibilidade. Ontem foram as manchetes.
Relatório é desacreditado por nem sequer indiciar o Dias. Ou seja, a proteção é um negócio tão escandaloso que só coloca mesmo um lado. Pessoas que sequer foram ouvidas, a maioria das pessoas que sequer foram ouvidas foram indiciadas só de um lado. Olha, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte: o grande pacifista, humanista, Mahatma Gandhi diz o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Isso é um relatório de vingança. Aliás, os Vingadores, que o ministro Dino falou, chegou a verbalizar aqui, é a cara desse relatório que foi encomendado pelo governo Lula. É vingança, é revanchismo. O brasileiro é pacífico. O brasileiro não tolera esse tipo de coisa. Deputado Brunini, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Essa peça que a gente está vendo aqui não cita o general G. Dias, não indicia. Um homem que teve a possibilidade de botar 5.000 profissionais de segurança da guarda presidencial para proteger o patrimônio. Não são 300 não, que é da Força de Segurança Nacional. Era mais de 5.000. Foi muito fácil o que aconteceu. Quem se beneficiou com isso? Aqueles que querem perseguir seus adversários. Aqueles intolerantes que passam pano para o Hamas, grupo terrorista, não tem moral de chamar brasileiros de terroristas. Não tem qualquer moral. Quem passa pano na cabeça do Hamas, que tem parlamentares que assinam uma nota em 2021 para não classificar o Hamas como terroristas. Esse jogo dúbio, feio do governo Lula, todo mundo está vendo. As máscaras, o bom disso tudo, presidente, é que as máscaras caíram todas nessa CPMI. Ficou muito claro o general G. Dias, o general do Lula, não ser indiciado. É assim algo incrível. 33 alertas. Eu contei aqui um dia. Foram 33 alertas. Inclusive o general do Lula recebeu no telefone pessoal 2 dias antes que o objetivo era destruir o patrimônio. Isso ficou para nada. Isso é uma desmoralização de uma CPMI completa. Completa. E me encaminhando para o fim, senhor presidente, a minha solidariedade aos brasileiros. A provação é grande que a gente está passando. A provação é grande. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Muita gente passando 17 anos para pessoas que entraram porque tinham grupos ali dentro que não deixaram investigar, de guerrilha, infiltrados. A minoria da minoria, mas a maioria foi Maria vai com as outras. Errou, mas foi Maria vai com as outras. 17 anos, rapaz, como é que se dorme à noite? Conversei com a minha esposa ontem, chegando, jornalista, pessoa muito sensata, equilibrada, racional. Tava mal à noite, rapaz, eu não aguentei o relatório. Como é que se faz um troço desse na cara de pau, rapaz? Escandaloso. Quem acompanhou minimamente essa CPMI vê que é algo escandaloso. O ministro Anderson Torres pegou aí para Cristo. Eu recebi, como todos os parlamentares aqui, item por item, rebatendo o que está no relatório, com coisas sem pé e sem cabeça, o que foi colocado no relatório, tudo está aqui. Estamos colocando no relatório que se tenha pelo menos a humildade de perceber a injustiça que está se fazendo
E ponto a ponto, sem brecha nenhuma. Cara fora, nos Estados Unidos, entregou a nuvem. Tudo, respondeu a todo mundo aqui. Os depoimentos não colocaram ele em nada. Pega o cara para Cristo. Eu acho assim, algo, senhor presidente, já me caminhando pro final, terminou o tempo, mas dizer que de tudo o que aconteceu aqui fica um aprendizado. Um aprendizado para a vida, para que a gente possa exercer cada vez mais a nossa resiliência e lutarmos pelo que a gente acredita, sempre de forma respeitosa, mas de forma firme. E eu digo para as pessoas, finalizando mesmo, o bem vai prevalecer. Continuemos em oração e saibamos separar os sedentos por justiça e os sedentos por vingança. Que Jesus, que está no comando, sempre abençoe cada um de nós e essa nação. Muita paz. Já outra notícia na tela. Manifesto internacional pede fim da censura no mundo e cita o STF do Brasil. É isso mesmo. A censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil já é reconhecida em todo o mundo. Nesse sentido, jornalistas, artistas, escritores, ativistas, profissionais da tecnologia e acadêmicos lançaram neste sábado um manifesto pela liberdade de expressão. No documento, afirmam que o texto alerta a respeito do aumento da censura internacional, que ameaça corroer normas democráticas centenárias. No texto divulgado pelos profissionais, declara que alguns países e instituições realizam o chamado complexo industrial da censura. Entre eles estão Índia, Turquia, Alemanha e o Supremo Tribunal Federal do Brasil. O grupo diz que a desinformação é um problema real, mas afirma que agências criadas para esse combate estão em realidade criando censura aos usuários nas redes sociais. A expressão aberta é o pilar central de uma sociedade livre e é essencial para responsabilizar governos, empoderar grupos vulneráveis e reduzir o risco de tirania, declaram o grupo. O manifesto ainda destaca que a censura em nome de preservar a democracia inverte o sistema e cria um controle ideológico, além de ser contraproducente, uma vez que semeia desconfiança, incentiva e radicalização e deslegitima o processo democrático. O grupo afirma que a liberdade de expressão é essencial para garantir a nossa segurança contra abusos de poder do Estado. Outra notícia na tela. Urgente. Alexandre de Moraes emite ordem de soltura para jornalista Alan Frutuoso. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória ao jornalista Alan Frutuoso, que estava detido desde 26 de junho. Frutuoso foi detido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando estava prestes a embarcar para a Argentina em uma viagem planejada com antecedência e em companhia de sua família. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão do jornalista, argumentando que a fundamentação genérica da prisão preventiva com base em risco para a ordem pública, conveniência na instrução criminal e aplicação da lei penal não tinha elementos concretos que justificassem a manutenção da detenção. Apesar de ter sido libertado, Moraes impôs diversas medidas cautelares, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica. Outra notícia na tela. Juízes ignoram o STF, desrespeitam a corte e Gilmar reage revoltado. É isso mesmo. Para um país onde o Supremo Tribunal Federal tem flagrantemente desrespeitado a Constituição Federal, a hora da baderna generalizada está bem próxima. É esse o raciocínio lógico diante dos atritos que estão ocorrendo com frequência entre o STF e a Justiça do Trabalho. O fato notório é que juízes trabalhistas estão solenemente ignorando os entendimentos do Supremo. O caso foi noticiado pelo radar da revista Veja, que enfocou a indignação do ministro Gilmar Mendes, que por sua vez mandou um duro recado para juízes trabalhistas. Fustigado pelo Congresso, o STF também coleciona atritos com a Justiça do Trabalho. Ministros dizem que juízes trabalhistas ignoram entendimentos do Supremo e, com isso, obrigam a Corte a anular suas decisões. O fenômeno tem abarrotado o STF de ações. Segundo o decano Gilmar Mendes, revelou em seu voto num desses casos, das 4.781 reclamações que apontaram na Corte no ano, 2.566 são de direito do trabalho. Estão sobrecarregando o STF, diz Mendes ao radar. Os caprichos da Justiça do Trabalho não devem obediência a nada, à Constituição, aos poderes constituídos ou ao próprio Poder Judiciário. Observa apenas seus desígnios, sua vontade, colocando-se à parte e à revelia de qualquer controle, diz Mendes.
Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.